Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer a Jesus, porque novamente nos encontramos reunidos para os estudos da noite, para a assistência que todos nós viemos buscar, em nome de Jesus. Fechar os nossos olhos, conversar com o amigo divino, sentir a sua presença junto a nós, ter a certeza de que todos somos amparados, todos recebemos a inspiração de acordo com a nossa conexão com Jesus. Poderemos receber inspiração, sustentação para o nosso caminhar aqui na terra. E envolvendo a todos que se encontram presentes, encarnados, desencarnados, os nossos benfeitores espirituais que nos trouxeram a esse encontro, os nossos irmãos que não puderam estar presentes nesse momento, aqueles familiares nossos que deixamos em casa. Vamos elevar o nosso pensamento e pedir a Jesus que permita aos nossos benfeitores visitarem os nossos lares, ajudando os nossos irmãos que ali ficaram encarnados e os desencarnados, para que possam ser conduzidos ao tratamento, à orientação necessária. Assim, Jesus, por tudo que recebemos nessa noite, pela paz, pela harmonia que sentimos dentro de nós, cada um de nós, nós te dizemos do nosso coração: continue conosco, Jesus, ajude-nos a estar contigo sempre, sempre, que assim seja. Nós vamos estudar a lição que vai nos ajudar a refletirmos, sobre o nosso viver, sobre a nossa perfeição, como estamos buscando, nos aperfeiçoarmos aqui na Terra. E como já sabemos que a nossa mente, ela gera plasma, ela gera energias mentais que dão formas aos nossos pensamentos. Veja bem como é importante a gente pensar nisso, A nossa mente, ela gera plasma, uma energia mental que dá forma aos nossos pensamentos. Então, o que nós pensamos, ele toma forma. Ele se materializa. O cuidado que devemos ter com a nossa mente e com a nossa palavra. O estudo de hoje, ele se refere muito a isso, porque fica em torno de nós. Tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. E do livro Jesus no Lar, nós vamos estudar a lição de número 6, que nos traz os instrumentos da perfeição. E nos conta, que na noite Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Então, naquele dia, Simão Pedro estava com o coração ralado, estava com um desgosto muito grande. E ele agastara-se com os parentes descriteriosos e rudes. Ele ficou muito nervoso com seus parentes que não têm conhecimento, são rudes, são nervosos. Então, ele também, da mesma forma, se sentiu desgastado com esses parentes. Aí ele disse a todos ali presentes: velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Veja bem, dentro da família a gente se encontra dessa forma. Guardava por isso o semblante carregado e austero, muito bravo. Quando o mestre
quando Jesus, né? Essa reunião era na casa de Simão Pedro, Jesus se fazia presente, estava no corpo físico. Quando o mestre, né, leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Jesus começou a ler, né, sobre frases para que ele pudesse acalmar, e aí ele desabafou, dizendo, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouvia em silêncio. Então, ele descreveu o que ele sentia dos parentes, né? E Jesus, em silêncio, ouvia ele descrever todo o conflito. Ao término de longo relatório afetivo, indagou o Senhor, Jesus indagou dele. E que fizestes, Simão, antes as arremetidas dos familiares incompreensivos? Jesus perguntou a Simão como ele agiu, né, diante da incompreensão dos familiares que não entendiam, né, e que falavam o que queriam. Como ele agiu? Olha só como Simão agiu. Sem dúvida, reagi como devia. Reagi como devia. Respondeu o apóstolo, veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Veja bem, a gente faz isso, né? Não, mas eu coloquei fulano no lugar dele. Ele tem que me respeitar, né? Simão Pedro também fez isso. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebolsos as más qualidades, olha só, as más qualidades de que são portadores. A gente faz, né, essas coisas. A gente ainda diz, você é isso, aquilo, a gente acaba com aquele que está nos causando intriga, né? Mostra a qualidade deles. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Veja bem, né? Ele qualificou todo mundo da maneira que ele entendeu. Provei perante numerosas assistências que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Pior, né, para a gente quando a gente faz assim. Mostrou as qualidades de cada um. Ele disse que o tio dele era sovinista, que o primo dele era mentiroso, contumaz. Provei perante numerosas assistências. Muita gente junto, né, numa reunião, como estamos aqui, que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. É como se estivéssemos reunidos aqui com Jesus e um de nós viéssemos contar mal dos nossos parentes, mostrar o que eles são dentro de casa, conosco, né? E Jesus sempre fazendo pergunta para Simão. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Olha aí, como Jesus, né, sábio, perguntou para Simão Pedro, o que faz o carpinteiro na construção de uma casa? E ele respondeu, naturalmente trabalha, retargiu o interpelado, irritadiço. Com quê? Com que o carpinteiro trabalha? O que ele usa, né? Aí tornou o amigo Celeste bem-humorado e ele respondeu, usando ferramenta. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra
são os primeiros e mais importantes instrumentos. Olha só, e a gente desvaloriza esse instrumento dentro de casa. Então Jesus disse para Pedro, para Simão Pedro: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. E aí, será que a gente concorda, né? Que aquele que convive conosco, nos trazendo contrariedades, como Simão Pedro nos relata aqui, né? Do tio e do primo. E a gente tem aquela coragem: olha, eu vou falar todas as suas qualidades não boas, né? A gente qualifica o outro do jeito que a gente entende. Então, Jesus disse que são os instrumentos dentro de casa para nos ajudar, né? E eles estão junto conosco para edificar o reino do céu em nós. Será que aproveitamos esses instrumentos dentro de casa para construir o reino de Deus dentro de nós, em casa, convivendo junto com os nossos familiares? O que é construir o reino de Deus dentro da gente? Será que a gente tem compreensão com aquele que tem menos que nós? Será que a gente tem paciência com aqueles que estão irritadiços, como nós vimos aqui, Simão Pedro? Irritado, falou para Jesus, né? Meu tio é isso, meu primo é aquilo. Será que a gente está construindo o reino de Deus com tanto nervoso, com tanta briga? E esses instrumentos, eles vêm para nos ajudar a construir esse reino de harmonia no nosso mundo íntimo. E aí ele continua dizendo: quando falhamos, veja bem o prejuízo, quando falhamos no aproveitamento desses instrumentos que convivem conosco dentro de casa, que constituem elementos de nossa melhoria, será que a gente vai ficar melhor com aquele que não respeita a gente, com aquele que fala o que quer para a gente, né? Que nos traz até coisas que a gente não faz, mas muitas vezes eles falam para a gente. Nos conhecem, né? Do passado. E hoje, com a invigilância que trazemos, a gente diz tudo para o outro. O que a gente não vê eles fazer agora, mas no passado a gente conhece, né? Os nossos irmãos. Então, se nós não aproveitarmos esses instrumentos que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Se a gente não tem paciência com os familiares nossos, não tem um entendimento com eles, não tem uma convivência em harmonia, como vamos viver em harmonia com os outros? Nós perdemos a paciência muito fácil, já nem temos, talvez não perdemos, não temos paciência, né? Então, eles são um instrumento em casa, nós vamos começar em casa, porque quando a gente encontrar irmãos na rua, no trabalho, né, na sociedade, nós vamos nos comportar, sabendo que aqueles irmãos que falam coisas que não gostamos de ouvir, eles são instrumentos que Deus colocou na nossa vida para a nossa melhoria. E se a gente não aproveitar, como diz Emmanuel, será impossível triunfar com recursos alheios. Por quê? O Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Olha que beleza também, né? Se temos um problema em casa, é porque Deus também nos dá recursos para a gente solucionar os problemas que temos com os nossos irmãos dentro de casa. Aí ele diz assim: a ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ave, né, o pássaro, ele foi criado para fazer o ninho dele, mas Deus, o nosso Pai, não exige dele outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto.
do animal, né? Deus não exige, ninguém exige que saia ali da ovelha, do carneiro, né? Da ovelha, a nossa vestimenta, o nosso casaco pronto, sai a lã, é cortada a lã, depois é trabalhada. Ao homem foram concedidas outras tarefas. Nós somos diferentes, estamos no reino nominal. Temos discernimento do que é bom, do que é ruim, diferente do animal que tem o espírito em princípio, né? Ainda em princípio espiritual. Mas o homem foram concedidos outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade. Por isso que a gente encrenca um com o outro, briga, né? Porque a gente não tem humildade. Então, a tarefa do homem e das mulheres e das crianças e de todos nós, seres humanos, que estamos no reino nominal, as nossas tarefas são diferentes. É do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz, a felicidade não seja mito na terra. A gente ainda pensa, né? Mas será que é verdade? A gente tem amor, mas tem pessoas que a gente não gosta, não quer amar fulano, né? Porque a gente não tem humildade. Então, a gente falar em paz, falar em amor, se a gente não viver, não é verdade o que a gente fala, né? A gente, não o que está no Evangelho. O Evangelho é correto, mas nós estamos só estudando o Evangelho, mas ainda não vivemos. Aí ele diz assim, os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo. Bate na gente, né? O martelo é para bater os pregos. É o martelo. Ou o serrote. Que podemos utilizar a benefício da construção, olha só. O martelo e o serrote nós podemos utilizar, né, na construção do tempo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Olha aí, se a gente usar todas essas ferramentas, né, que a gente passa no dia a dia, nós vamos construir os céus dentro de nós, nossa alma, no nosso espírito. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, né, talhando a madeira, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro, as nossas ferramentas por dentro. Se o marceneiro usa para moldar uma mesa, uma cadeira, embelezar, fazer molduras, né, por fora, que nós aproveitemos as ferramentas que temos dentro de casa, que nos acompanha não só nessa encarnação, mas em muitas. A gente vem junto e não consegue criar o reino de Deus dentro da gente, o reino da paz, da compreensão, né? Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Sejamos benemerentes, bons, compreensivos com aquele, não que seja ignorante, mas que desconhece as leis de Deus. Ignorância é desconhecimento, por isso agimos ainda assim. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. A gente só prova que é bom quando a gente recebe um mal, que a gente acha que é mal, e a gente tem comportamento de tranquilidade, de paz, né? Porque o mal vem nos pôr à prova, mas nem sempre somos aprovados, né? O ingrato é um meio de excitarmos o perdão, perdoar. Ingratos, né? Mas todos nós somos, se formos assim, consultar na nossa consciência, como somos aqui na Terra, nós somos ingratos, filhos ingratos. Não agradecemos a Deus ter um corpo físico, termos inteligência, visão, audição. Não agradecemos ter os nossos familiares, que são irmãos,
que nós pedimos a Deus vir conosco para que a gente pudesse conviver melhor. Essas ferramentas que Deus permitiu vir com a gente. Então, o perdão vai ajudar-nos a sermos melhor. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Será que a gente tem essa capacidade de socorrer um doente em casa, ou amigo, ou vizinho? Será? Então, o doente é para que a gente possa dar lição de socorro. Vá junto ao doente, faça alguma coisa. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares, endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço. Olha bem, aquele que junto aos familiares, endurecidos e indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Aí vamos nos ficar preparados, né? Porque a gente, por enquanto, não convive com 5 pessoas em casa, ainda bem, com paz, né? A gente fala, eu engoli, eu fiquei quieta, não falei nada, mas se falasse, não estava em paz, né? Então, essa lição nos traz, assim, uma orientação de nos prepararmos com os nossos filhos, com esposa, na família, para estarmos também sentindo a dor dos nossos irmãos em humanidade. Começa no lar, né? Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, veja bem, a paciência, ela aprimora a vida. Você fica assim mais firme, mais consciente. Tem certeza que você precisa ter paciência para estar em paz consigo mesmo até. Muitas vezes, né? E o tempo, ele transforma tudo. Com o tempo, a idade chega para todos nós e a gente vai se melhorando aos poucos. Aí calou-se Jesus e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos os necessitados de perto, como auxiliar os aflitos de longe? Pergunta ele fez. Se a gente não socorre um de casa, não compreende um de casa, não tem paciência com ninguém, como você vai auxiliar, né, os de longe? Porque os de longe também podemos emitir o nosso pensamento e atingir aquele que está enfermo com a energia positiva, com sentimentos bons, né, e ele receber. Mas se dentro de casa a gente está em desarmonia, como, né? É uma pergunta que é feita para todos nós. Se não amamos o irmão que respira conosco nos mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Como a gente vai ser um filho grato, né? Conviver, ter certeza do amparo divino na nossa vida, se a gente não que respiramos os mesmos ares aqui na terra, não convivemos bem uns com os outros? Como que a gente vai ser agradecido a Deus? Pelo ar que respiramos, pela saúde, né? É pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? E depois dessas perguntas, né? A sala lá em Cafarnaum, a sala modesta, e foi iniciado, né, um silêncio tão grande que ninguém ousou interromper. Ficamos todos em silêncio. Como ficamos também quando ouvimos essas lições, para nós calha, né, dentro de nós, na nossa consciência. Então, cuidemos, porque o Evangelho, agora nós vamos estudar palavras de vida eterna, a lição na palavra e na ação. E nos diz Paulo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, tudo que nós fizermos, vamos tentar, né, nos melhorar. Tudo que a gente falar, tudo que a gente
fizer, que a gente possa fazer assim as nossas ações, as nossas palavras, o nosso sentimento, dando graças a Deus, porque a gente está junto, porque a gente reencarnou de novo, né? Temos o grupo familiar, temos o grupo social, temos o grupo religioso. Vamos dar graças a Deus, né? Agradecer ao Pai. E capítulo 3, versículo 17. Aí Emmanuel nos diz: dissestes cristão? Nós nos dizemos cristão, né? Estamos estudando o Evangelho, queremos seguir Jesus. Aí ele diz: dissestes cristão? Declara-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor do Evangelho. Veja bem, se a gente se apresentar como cristão, a gente tem que seguir Jesus e afirmar que nós estamos cultivando o Evangelho dentro da nossa vida, nas nossas ações, no dia a dia. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado. Olha, veja bem, meus irmãos, olha. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Imaginemos, né? As nossas mãos tão santificadas assim, para que a nossa energia possa ser distribuída no campo de amenizar os sofrimentos, né? De aliviar a dor, porque quando a gente diz ser cristão, seguidor de Jesus, nós estamos afirmando que nós estamos vivendo o Evangelho. E Jesus está empenhado em nossas mãos, veja bem. Se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo. Então, se a gente diz que estamos buscando Jesus, nesse momento todos nós estamos, né? Buscando o Cristo na nossa vida, sentir a sua presença, ouvir a sua inspiração, é necessário refletir. É imprescindível, assim saibamos agir como se lhe fôssemos representantes. Olha que beleza, né? Fiéis, representantes de Jesus aqui na terra, fiéis. Será que estamos, né, caminhando no caminho em que estagiamos? Aonde nós estivermos aqui na terra, estamos estagiando por um momento no corpo físico, e é imprescindível que saibamos, né, representá-lo fielmente na nossa vida. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-á com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. E a gente vive buscando a luz, né? Queremos luz para a nossa vida. Tudo dá errado na nossa vida. Todas as coisas estão difíceis. Estamos buscando luz para iluminar a nossa consciência. E Emmanuel está nos lembrando, se a gente se comportar assim, cumprindo as nossas obrigações, nós vamos nos libertar com facilidade das sombras que nos atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Efetivamente, a palavra, os atos, representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Veja bem o que nós estudamos no começo aqui, né, desse outro livro, que, olha só, a nossa mente gera, plasma, energia mental que dão forma aos nossos pensamentos. Nós somos os produtores do abismo ou da vitória na nossa vida. Criamos mentalmente, porque ela gera plasma, energia, sai de nós, do nosso pensamento, um plasma, quer dizer, uma energia que materializa os nossos pensamentos. Então, Emmanuel está falando aqui a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos através do que pensamos. O coração inspira o cérebro.
O cérebro dirige a existência. A nossa existência é dirigida no que pensamos. Nós vamos para o caminho que estamos pensando, agindo, né? A emoção cria a ideia. A ideia plasma as ações. Olha só. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão das maledicências nas teias do julgamento precipitados? Se alguém nos sugerir, encarnado ou desencarnado, que a gente possa, né, entrar nesse meio aí da maledicência, nessa teia de julgarmos os outros, na precipitação que andamos, há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Muitas vezes, né? É sugerido por alguém ou nosso mesmo, a gente fica prestando atenção no mal que o outro tem dentro dele, chagas, cicatrizes dos outros, né? A gente nunca olha por dentro de nós, as nossas chagas, as nossas cicatrizes, né? Veja bem, surgem desavença e mágoa em nosso campo de ação? Perguntas. Estamos sofrendo mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Outra pergunta: se somos tentados por revides por ofensas inesperadas, sofremos, mais uma pergunta, sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústia no templo familiar? Será que estamos passando por isso, né? Estamos passando por perseguição, estamos passando por angústia, desgosto na família? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos. A mesma regra entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas. Porque a gente não é assim, né? A gente vê nos outros menos na gente o lado inferior dos outros. Então, seja onde for e com quem for, busque o lado luminoso das criaturas, a bondade que ela já fez, né? O quanto ela nos ajuda, a sua presença junto com a gente é muito valioso, né? Mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia, para que estejamos na companhia de Jesus, do excelso cultivador, purificando a eira do mundo e praticando dessa forma, junto com aqueles que convivem conosco, nós vamos estar ajudando Jesus a realizar na terra a purificação, a eira, o caminho de todos aqui na terra. Olha que bem para todos nós, né? E ele termina dizendo assim: não basta declarar a nossa condição de aprendiz do mestre, dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele. A gente diz que, a gente declara, né? Que a nossa condição ainda de aprendiz de Jesus está muito difícil viver esses ensinamentos. Mas ele está dizendo que a gente se declara aprendiz do mestre, mas é indispensável estejamos realmente com ele, com Jesus, para com ele colaborarmos na construção da vida melhor. Veja bem, o esforço que temos que fazer na direção do bem, na educação, na disciplina de nós mesmos, para conviver em paz com todos, porque quem organiza tudo aqui no mundo não somos nós. Todas as tarefas, a família, a sociedade, as religiões são organizadas por benfeitores amigos que Jesus permite organizar aqui na terra para cada um de nós. Então, só nos resta, como filhos de Deus, agradecer a Deus, pedir a Ele que nos assista
nesse momento para que possamos vivenciar esses ensinamentos de amor junto a todos. Que assim seja.